nós vamos esclarecer tudo o que você precisa saber sobre a hipertensão, né, gente? Hipertensão, doença que afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo, né? Tem dúvidas ou conhece alguém que está enfrentando essa doença? Então não deixe de acompanhar o Saúde e Fé aqui na TV Aparecida com muito carinho, gente. E é muito importante hoje que nós vamos falar sobre um assunto, gente, muito importante. Hipertensão. Quem já não ouviu falar de pressão alta? Os dados são alarmantes, 1,28 bilhões de pessoas no mundo, 700 milhões de pessoas têm a doença, mas sabem que não se cuidam. No Brasil, mais de 35 milhões de pessoas que sofrem dessa doença. Então, para esclarecer tudo isso hoje, nós vamos receber ela que é médica, gente, a amicíssima nossa aqui. Você viu a propaganda que a Jéssica já fez, né? Nossa médica cardiologista, vai falar tudo sobre hipertensão, a doutora Érica Oliveira. Boa noite, doutora, bem-vinda. Podemos dar aquele abraço agora? Claro, Que maravilha. Frei. Bem-vinda, doutora, Obrigada, por favor. Né? Boa noite. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Que maravilha, né? Uma honra estar aqui, Frei. E foi bonito a gente também poder cumprimentar a Jéssica, né, hoje, né? Muito bom, né? Pedalamos juntos. Pedalamos, mas né? quem que acompanha a doutora? Ah, acompanha. Vocês me acompanharam muito bem, sim, viu? Doutora, 1,28 bilhão de pessoas no mundo? É uma quantidade muito grande. No Brasil, os números são alarmantes também, Frei. São muito grandes, muitas pessoas acometidas de hipertensão no Brasil. Uau. Um importante tema de saúde pública e que causa muitas mortes. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sim. Doutora, por favor. Gente, a doutora Érica, nossa médica cardiologista, já se encontra aqui. Estamos ao vivo. O telefone você já sabe, o 0300 210 1210, para você ligar, para você participar, para você interagir conosco, tirar todas as dúvidas assim, para o nosso WhatsApp, nosso telefone, nosso Instagram. Fique à vontade. Doutora, talvez a primeira pergunta é o que é, né, uma hipertensão e quais os órgãos que afetam esta hipertensão, doutora? Essa pergunta é muito importante, Frei, porque é a famosa pressão alta, né? E a definição de hipertensão ela é um pouco complicada quando a gente vai ler definição, mas resumindo, pressão alta, porque é uma doença crônica, não transmissível, onde o tratamento da pressão alta supera os riscos do tratamento. E o problema da hipertensão é que muitas vezes ela é silenciosa e ela pode afetar órgãos muito importantes, o coração, o cérebro e o rim. Doutora Érica, quando a gente fala de pressão, por que a gente popularmente, acho que vocês também já entraram nessa dinâmica, a gente fala 12 por 8, 13 por 8, 14 por 9, mas não é isso, né? Isso é uma forma equivocada de falar, não é assim que é o correto. Como é que seria o correto? A gente usa os 120 por 80 milímetros de mercúrio, que é a forma como a gente faz as medidas da pressão nas artérias, que é uma pressão que é transmitida vinda do coração. Né? Então, essa pressão medida na periferia, ela é medida dessa forma, em forma de milímetros de mercúrio. Nós já aprendemos aqui com a doutora que o nosso coração, é uma bomba, ele joga o sangue pelas artérias, espalha para o corpo inteiro e volta pelas veias para começar tudo de novo. Coração, pulmão e esse ritmo que não para a vida inteira. Agora, essa pressão é uma pressão do sangue dentro das veias, dentro das artérias? Como é que é isso? É a pressão causada pelo fluxo de sangue ali na artéria, né? E é esse valor muito alto que vai causar inicialmente um dano vascular e esse dano vai ser transmitido para órgãos nobres como esses que eu comentei. E vão levar a doenças mais sérias, sendo a hipertensão, além de uma doença muito prevalente, ou seja, que existe muito, ela ainda causa um dano muito grande. Ela é um importante fator de risco de doença cardiovascular. Agora, isso tem idade para acontecer? Ou pode ter criança com hipertensão, adolescente, jovem, ou já é uma faixa etária um pouco de pessoas mais vividas, doutora? As crianças elas podem ter hipertensão, mas não é o comum, digamos assim, né? A hipertensão que a gente chama de primária, aquela em que não existe uma causa estabelecida e sim alguns fatores que levam à hipertensão, ela acomete mais os idosos. Então, estima-se que em torno de 65% dos idosos acima de 60 anos vão ter hipertensão.
Agora, o que leva a quadros de hipertensão? O que a gente está fazendo de errado que está levando a esse aumento mundial, doutora? Essa é uma pergunta muito importante, Frei, porque às vezes as pessoas pensam que é só o fator genético. Ele tem uma contribuição, sim, mas existem outros fatores ambientais, fatores sociais, fatores relacionados à dieta, à obesidade, à ingesta inadequada de determinados alimentos, essas questões relacionadas ao sedentarismo. Hoje a gente tem muitas comodidades no mundo moderno, mas elas fazem com que a gente se movimente menos. Com isso, a população tem ganho cada vez mais peso, então a obesidade ela tem um papel importante na hipertensão. Hoje existe uma relação, inclusive, linear entre hipertensão e obesidade. Quanto mais a pessoa tiver de excesso de peso, maior vai ser seu nível pressórico. Então, existem vários fatores, excesso de álcool, tabagismo, então tudo isso pode levar à hipertensão. Então, não só a gente pode prevenir evitando todas essas coisas, mas faz parte também do tratamento quando a pessoa já é portadora de hipertensão. Doutora Érica, chegou uma pergunta, olha lá, tá uma foto nossa já no Instagram, que linda foto. Essa outra doutora que você está vendo ali é a Maria Juliana Gonçalves, nutricionista. Daqui um pouquinho vai estar conosco também falando sobre os alimentos importantes assim que ajudam a combater a hipertensão e aqueles que prejudicam. Então daqui um pouquinho ela vai falar. Não perca o programa, hoje está imperdível, gente. E chegou uma pergunta aqui, sua bênção, padre, boa noite, doutora Érica. Gostaria de saber se quando a pressão está alta é possível não ter sintomas. É a Vanessa dos Santos Vieira, de Lauro de Freitas, na Bahia. Obrigado, Vanessa. Deus te abençoe. Primeira pergunta pelo nosso Instagram, doutora. Obrigada, Vanessa, pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta importante e isso tem grande impacto porque realmente a hipertensão pode não causar nenhum sintoma. E esse é um grande problema, porque quando a pessoa vai descobrir-se hipertensa, ela já causou a famosa chamada lesão de órgãos-alvo. Okay. Então, ela já lesou vasos, as artérias, ela já lesou rim, já lesou coração, já lesou cérebro. Então, assim, pode ser uma doença silenciosa e esse é um grande problema. Entendi. Por isso, deve fazer parte da rotina de toda consulta médica uma aferição de pressão. Ô doutora, de repente a pessoa vai fazer uma consulta, vai lá no consultório, enfim, já vê o médico com aquele avental branco, já entra em desespero. Esse visual, ou de repente tem que fazer uma injeção, uma vacina nesse tempo de pandemia, ou seja, isso pode também elevar um pouco a pressão, doutora? Com certeza eleva, Frei, com certeza. Todo mundo, eu inclusive falo com os meus pacientes na primeira consulta, olha, essa sua pressão de hoje a gente nem vai considerar muito, porque hoje é a primeira vez que a gente está se vendo, mas isso é uma verdade. Entendi. Inclusive, na última diretriz de hipertensão, vem citando sobre a hipertensão do avental branco. Ela é real, ela existe, né? Hoje a gente tem outros métodos para medir a pressão e para fazer o diagnóstico, além daquela medida no consultório. Medidas que traduzem muito mais a realidade da pessoa. Então, eu medir a pressão, ou a própria pessoa medir a sua pressão em casa, ou através de um aparelho que vai fazer isso para a gente, talvez me traga dados mais fidedignos, dados que têm mais a ver com o dia a dia daquela pessoa. Então, você está dizendo que todos aqueles aparelhinhos que a gente pode comprar na farmácia são fiéis? Os aparelhos a gente tem que ter muito cuidado. O primeiro deles é que eles têm que ter selo do Inmetro, primeira coisa. Segunda coisa é que eles têm que ser calibrados anualmente. E depois, Frei, que eu acho que é um papel importante do profissional de saúde, é ensinar o paciente a medir. Não é simplesmente sentar e medir. Entendi. Existe uma forma de medir. A gente precisa descansar um pouco primeiro, o ambiente tem que estar tranquilo, a gente não pode medir por cima da roupa. O braço tem que estar dobrado, esticado. O braço tem que estar na altura do coração, de preferência numa posição confortável, assim, apoiado, né? Então, assim, o ambiente tem que estar tranquilo. E assim, mediu, deu um pouquinho alta, relaxa, espera um pouco, mede de novo, né? Não é uma medida única. A pressão da gente, ela varia a cada batimento do nosso coração. Então, não é uma medida única que eu vou dizer que uma pessoa tem pressão alta. Existem critérios para a gente definir isso. Então, como é que é esse critério? Ou seja, eu meço
hoje, né? Eu meço amanhã de novo, depois da manhã, então tem 3 valores diferentes. Isso caracteriza? Como é que vocês vão chegar a dizer assim, não, você tem pressão alta? Como é que é? Primeiro a gente vai se basear em valores, Tá. né? Então, a pressão, ela tem seus valores. Uma pressão ótima é aquela 12/8, a famosa 12/8, que é o 120/80 para nós. Ou menor que isso é a pressão ótima. Até 130/85 a gente considera normal. Tá no limite, mas... Tá no limite, mas a gente ainda considera normal. Tá. Acima disso, até 140/90 ou 14/9, a gente já liga um sinal de alerta para um pré-hipertenso. E acima de 140/90, em 2 medidas, em momentos distintos, em situações distintas e feita da maneira correta, a gente pode dar o diagnóstico de hipertensão. Uma vez que a pessoa atinge o patamar da pressão alta, ou seja, foi diagnosticada, ou seja, a pessoa é sedentária, tem assim, uns hábitos irregulares, doutora. Se ela voltar a assumir uma postura correta, com orientação de um cardiologista, aquela pressão alta pode regredir ou uma vez que atingiu aquele patamar, ficou e a pessoa tem que tratar o resto da vida aquele patamar que já alcançou a pressão alta? Regride. Regride? Regride, porque o principal tratamento da hipertensão e o primeiro tem que ser o não farmacológico. Tá. Tem que ser sem remédio, tem que ser mudança de estilo de vida. Como existe uma correlação direta com peso e pressão, para cada 1 quilo que a pessoa perde, a gente consegue baixar 1 milímetro de mercúrio. Opa. Parece pouco, mas depende o quanto de excesso a gente tem. Além disso, e a nutricionista vai explicar também, alguns alimentos podem nos ajudar. Menos sódio, mais potássio, sair do sedentarismo, fazer uma atividade física regular. Então, perder peso, sair do sedentarismo, uma alimentação correta, horas de sono, abolir o tabagismo, evitar a bebida alcoólica, evitar o estresse, mais religiosidade. Tudo isso ajuda com que os níveis pressóricos caiam e essa pessoa pode normalizar a pressão sem precisar de remédio. Doutora, o fato de... O que causa uma pressão alta? Ela leva à morte? Ou seja, a pessoa sente, nossa, eu estou deitado, eu estou sentindo que o sangue está correndo no meu pescoço. Ela sente isso? Tem algum sintoma que é palpável nesse sentido? E o que pode acontecer? Às vezes as pessoas queixam de dor de cabeça, né? E as consequências da hipertensão, Frei. A pressão alta, isoladamente, ela é o principal fator de risco de morte no mundo. O problema é que ela leva ao infarto. Ela é um fator de risco importantíssimo para a doença coronariana, que é o que causa o infarto, o entupimento nas artérias. Ela é um importante fator de risco para o acidente vascular cerebral, que é o derrame. Entendi. E ela é um fator importante para a doença renal crônica. Então, às vezes, como ela é uma doença silenciosa, a sua primeira manifestação pode ser uma dessas complicações sérias. A pessoa tem um AVC, vai ver ela hipertensa. Mas as pessoas consideram a pressão alta uma doença? Porque parece assim que a pessoa vai tratar, doutor, eu estou bem, eu só tenho uma pressãozinha alta. Uma pressãozinha alta, ou seja, ela tem consciência de que isso é realmente uma doença grave, doutora? Então, as pessoas não têm consciência, Frei. E esse é um dos principais motivos da baixa adesão ao tratamento no Brasil. As pessoas não têm consciência do quanto a hipertensão ela é ruim, o quanto ela é maléfica, o quão ela pode fazer mal para o nosso corpo no médio e longo prazo. E, infelizmente, a gente precisa de um time, muitas vezes multidisciplinar, para essa abordagem, né? Eu falo para os meus pacientes, olha, eu vou te dar uma orientação nutricional preliminar, mas não é meu foco. Muitas vezes a gente precisa de uma nutricionista para isso, a gente precisa de um profissional de educação física para isso, porque a modificação do estilo de vida, ela não é uma coisa fácil, é uma coisa que está enraigada ali na pessoa, ela traz isso de muito tempo, ela não caminha, para ela isso não é uma coisa importante, né? Ela come alimentos que às vezes ela não sabe que fazem mal, então eu acho que muita falta de orientação, né? Muitas vezes prescrever um medicamento é mais fácil, né? A gente tem um sistema de saúde bastante complicado, né? Difícil, a gente sabe o quanto é
difícil para as pessoas ter acesso à saúde no Brasil. Então, a gente tem que dedicar esse tempo para explicar a importância da hipertensão e todas as consequências que ela pode trazer. Eu sei que daqui um pouquinho, doutora Érica, a nossa amiga Maria Juliana vai falar sobre alimentação, enfim, mas assim, por que o sal é um grande vilão? Então, o sal, ele vai levar a uma certa desidratação também do nosso corpo. Ele vai fazer com que puxe mais água dos tecidos para dentro do vaso. Então, ele vai realmente como um cano, aumentar a pressão de água ali dentro daquele cano, né? Então, isso vai fazer com que a pressão arterial suba e leve a todas as consequências. E muitas pessoas que comem muito sal também comem muito pouco potássio, Entendi. Que é o contrabalanço ali do sal, né? Então, você comendo muito alimento industrializado, muito ultraprocessado, você vai estar comendo muito sal. E o potássio você vai encontrar mais aonde? Vegetais verdes, em batata inglesa, em frutas como laranja, banana. As pessoas querem coisas rápidas, coisas fáceis, né? Só que isso tem um preço alto, Frei. Tem um preço muito alto. E aí a Maria Juliana vai falar sobre isso. Então, vou deixar para ela. Aliás, tem uma mesa de produtos que ela vai mostrar o que pode e o que não pode. Então, presta atenção. Chegou a pergunta pelo WhatsApp, o nosso amigo Valdir de São Paulo. Obrigado, Super Valdir, acompanhando o Saúde e Fé em São Paulo. Muito obrigado, doutora Frei, boa noite. Sou portador de pressão alta, que está controlada. Tomo os medicamentos regularmente. Posso ser doador de sangue? Boa pergunta, Valdir. Aliás, toda pergunta aqui é uma pergunta ótima, inteligentíssima. E aí, doutora Valdir? Oi, Valdir, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Se ela está controlada, eu não vejo nenhuma contraindicação para doação. Mas aí tem que ver também esse controlado dele, né? Na hora da doação ali a pressão é sempre medida, tem que ver os tipos de medicamentos que ele toma. Então, isso é mais determinado pelo banco de sangue. Não há uma contraindicação do ponto de vista cardiovascular para uma doação de sangue mesmo, porque a gente sabe da importância desse ato. É interessante porque isso é muito importante, porque lá em São José, onde a gente mora, nós fomos inclusive com a TV Aparecida fazer uma matéria no Hemocentro lá, e fomos fazer a matéria doar sangue também. Assim, e eu e o irmão Alan que fomos lá fazer, a gente não pôde por causa de um medicamento. Quando houve aquela triagem, doutora, assim, não, você não pode. Isso é definido pelo banco de sangue. A gente não contraindica. Se a pressão está controlada, agora depende do medicamento. Então, aí isso o banco de sangue que vai fazer essa triagem. Uma vez que a pessoa tem a pressão alta, a hipertensão, ela tem que fazer, agora não tem como regredir. Já chegou aquele patamar que não dá. Ela tem que fazer uso de medicamento pro resto da vida, sabe? Sim. Eu não gosto muito dessa frase, pro resto da vida. Por um bom período. Uso contínuo. Porque eu falo assim, gente, a gente fala pro resto da vida. Nossa, tem um peso, né? Aí, Frei, amanhã ou depois surge um outro tratamento diferente, uma coisa. Então, assim, não é pro resto da vida, né? Exato. Mas assim. Retiro o que eu disse. Não. Uso contínuo. Uso contínuo. É por um longo período, né? O tratamento com medicamentos, ele é em associação com as mudanças no estilo de vida. Muitas vezes eu falo para os meus pacientes, né? Eles chegam, às vezes estão tomando 1, 2, às vezes 3 medicamentos. Mas como é que tá a atividade física? Não tô fazendo. Não faz nada. Como é que tá comendo gordura, açúcar, sal? Tô comendo tudo normal. Então, assim, às vezes as pessoas confundem Me ajuda a te ajudar, né? Mas às vezes eu entendo isso das pessoas. Elas acham que o medicamento, ele substitui as outras coisas. E não. Porque mudança de estilo de vida é difícil. É difícil, né? Então, a gente tem que se empenhar nisso todas as vezes, em checar se o paciente está fazendo aquilo que a gente pediu. Confiar só no medicamento é complicado, né? Não faz o efeito. Não vai, a gente não vai conseguir. Vai ser muito mais difícil. A gente vai usar muitos medicamentos, classes diferentes. E remédio, querendo ou não, tem efeito colateral, né? O principal é no bolso, né, Frei? Para começar. E depois os efeitos colaterais que vão ter no nosso corpo. Que vai ter que filtrar tudo isso. Tudo isso. Então, assim, é melhor não comer tanta coisa
coisa Ok. industrializada. Eu falo, coma mais alimentos que vêm da feira e menos alimentos do supermercado. Essa é a primeira dica que eu dou, Entendi. porque isso já dá aquela clareada, né? Então, assim, mas o que eu vou comer? Às vezes as pessoas me perguntam muito isso, né? E eu falo, gente, não é meu foco, é da Nutri, né? Ok. Mas a gente tem que dar essa orientação. O que eu vou comer? A gente tem que orientar. Agora, é uma situação, é uma doença silenciosa, doutora. Vai assim, Silenciosa. vai acumulando. Isso também provoca que as veias, que as artérias ficam nessa pressão, ficam mais fechadinhas, enfim, tem um nome técnico, assim, e aí a pressão, o sangue custa a passar, doutora? É o problema da hipertensão que leva a uma doença chamada arteriosclerose, que é a doença da artéria, Ok. né? Que é o enrijecimento da artéria e é a perda dessa elasticidade. E isso também acontece no idoso. O idoso também tem isso, por isso que o idoso tem mais hipertensão. Então, por isso que é muito importante a gente prevenir, porque só o fato de ser idoso já é um fator de risco para ser hipertenso. Ok. 65% das pessoas acima de 60 anos vão ser hipertensas. Então, assim, a gente tem que cuidar daquilo que é possível a gente cuidar, né? Então, todas essas questões ligadas aí ao nosso dia a dia mesmo. E é interessante que tudo isso, ou seja, como disse a doutora, ela desencadeia outras coisas, ou seja, não controlar a pressão, tá um problema de coração, um problema de AVC, outros problemas associados, viu, gente? Vamos aproveitar ao máximo aqui essa nossa super especialista que entende tudo de coração, quer que o nosso coração bata no compasso. Gente, eu posso contar uma fofoquinha santa aqui, gente? Ela sabia, ela sabe o que eu vou falar. Gente, entra no Instagram da doutora Érica, né? Érica.Bragança. Érica.Bragança, vai lá. Gente, ela tem um hobby, além de plantar bananeira, né? Ela faz exercício de plantar bananeira, ela é baterista, gente. Gente, é no compasso. Eu acho que é por isso que também é cardiologista, baterista, porque é tudo no compasso, tem que tocar no compasso. Quando nasceu esse dom? Quando eu era adolescente. Aí eu não tive tempo, porque eu fui fazer medicina. Aí agora, depois de uns anos, eu tive condições de adquirir uma bateria e eu pensei, por que não, né, voltar a tocar? E a música ajuda a evitar o Alzheimer, Frei, então... Foi o tema que a gente falou hoje de manhã, inclusive. Ah, excelente, legal, excelente. Nossa. E eu gosto, né, eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito rápida, então eu gosto daquele barulho, daquela energia. Então, instrumentos mais tranquilos, eu acho que não iam combinar muito comigo. Legal, então entra lá no Instagram, você vê os ritmos, as músicas modernas, gente, moderníssimas. Assim. Doutora, voltando a falar sobre hipertensão, eu quero trazer um assunto assim, delicado, mas que precisa também de informação. Hipertensão ou pressão alta durante o período da gestação. Pode acontecer, doutor? E se acontecer, o que fazer? Nossa, esse é um assunto super delicado. Hoje existem médicos especialistas em gestação de risco, né? E a hipertensão durante a gestação, ela traz um risco adicional para a mãe e para o bebê, onde a gente pode ter parto prematuro, onde a gente pode ter óbito fetal, né? Então é uma situação muito delicada e que tem que ser diagnosticada com muito cuidado, com muito carinho. Então, aquela mãe que com 20 semanas, depois de 20 semanas de gestação, começa a apresentar níveis pressóricos mais elevados, ou seja, pressão arterial mais alta, acima de 14/9, a gente tem que investigar se ela não está evoluindo e se ela não pode evoluir para o que a gente chama de pré-eclâmpsia. Okay. A pré-eclâmpsia é quando a gente tem eliminação de proteína pelo rim. E isso pode se agravar num quadro chamado eclâmpsia, onde a mãe tem convulsões e isso pode diminuir fluxo placentário, enfim, levar à morte do feto. São situações gravíssimas que têm que ser diagnosticadas, têm que ser acompanhadas. Por isso que a cada consulta essa gestante tem que ter sua pressão aferida e tem que ser controlada. E uma coisa muito importante, Frei, nas mulheres, é que mulheres que tiveram hipertensão relacionada à gestação, elas têm um fator de risco adicional para se tornarem hipertensas quando mais idosas. Okay. Então, isso é um dado importante que deve ser levado em consideração. Essa mulher tem que ser muito bem orientada para os fatores outros de risco, né? Então, cuidar muito da alimentação, da atividade física, evitar o sal, evitar excesso de bebida alcoólica, não fumar, né? Então, tudo isso para que no futuro, na vida
idosa, em que já existe o risco por ser idosa, ainda existiu essa predisposição lá na gestação dela se tornar uma pessoa hipertensa. Ô, doutora Érica, o que é mais perigoso, se é que a gente... O ideal é 12 por 8, ou 120 por 80, enfim, 11 por 7, 12 por 7. É hipertensão que é elevado ou hipotensão que é a pressão baixa, quando abaixa muito? O que é mais perigoso, doutor? Depende. Assim, nos idosos, pressões muito baixas diminuem a irrigação, o fluxo das coronárias, que são as artérias que nutrem o nosso coração. Okay. E isso pode levar a quadro de infarto no idoso, uma pressão muito baixa. Então, é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A gente tem que realmente ter um equilíbrio. A pessoa desmaia? Pode desmaiar. Tem um quadro chamado hipotensão ortostática, que é muito comum no idoso, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é aquele idoso que tem hipertensão arterial média, a pressão está alta, e a gente passa a dar um dos medicamentos que a gente usa, que é o diurético. Tá. Só que o diurético para o idoso pode levar a esse quadro chamado hipotensão ortostática, que ele está deitado, a pressão dele é 1, ele levanta, ela pode cair, tem número para isso, 20 milímetros na sistólica ou 10 na diastólica, e levar a quadros de tontura e às vezes até desmaio, com todas as suas consequências, traumas, né, fraturas, bater a cabeça. Então, é muito delicado no idoso determinados medicamentos e o idoso com hipertensão. A gente sempre se lembrar disso, que ele também pode ter hipotensão associada. Então, o idoso que queixa de tontura e que é hipertenso, a gente lembrar desse dado que pode ser queda súbita de pressão, que também é perigoso. A pessoa que está lá sentadinha, de repente faz um movimento brusco, levanta rápido, enfim, e ela fica meio tonta, ela fica procurando algo para se encostar, para se apoiar. Isso é queda de pressão, variação de pressão ou é outro nome, outra coisa que pode acontecer? Muito provavelmente é essa hipotensão ortostática. A hipotensão ortostática, ela tem várias causas e ela pode ser relacionada a uma situação final de uma doença que chama desautonomia, e é um quadro grave. Muitas vezes, e as mais comuns, Frei, é uma pessoa desidratada. A gente tem que lembrar de beber água. Beber água. Então, assim, se a gente não bebe água direito, a gente pode ter esses quadros de queda de pressão. Qualquer um de nós. Que maravilha. Doutora, parece que o telefone 0300 210 1210, o mais amado desse planeta, está acordando. Ai, que maravilha. E se tem... Oh, acordou para ver. Boa noite. Baixinho. Alô, você? Eu tô me ouvindo. Ô, Frei. Boa noite, agora sim. Com quem que a gente fala? Com quem que a gente fala? Tenta falar comigo pelo telefone, Maria esquece Miranda a TV. da Conceição Bezerra. Muito. Como é que é? Maria Miranda da Conceição Bezerra. Ô, dona Maria Miranda, eu vou pedir um favor para a senhora. Esquece a TV, fala comigo só pelo telefone. Tenta ouvir a minha voz só pelo telefone, viu? E a senhora fala da onde, querida? Eu faço de Recife, Pernambuco. De Recife, seja muito, muito bem-vinda. Está acompanhando o Saúde e Fé. E qual é a sua pergunta para a doutora Érica? Sua bênção. Que Deus abençoe, Deus abençoe a senhora, linda. Assim, o meu marido, é porque eu sou hipertensa, né? O meu marido também, ele é. Agora, veja, eu tomo remédio, né? Eu tomo 2, meu marido toma 5 remédios, mais de 10 remédios por dia, ele toma da pressão dele, que a pressão dele é muito alta. Eu queria perguntar, doutora, o que é que eu posso fazer para melhorar um pouquinho ele, né? Eu só tomo 2 comprimidos, ele toma mais de 10. Uau! 7 comprimidos por dia. Então tá certo, dona Maria. Vai ouvir aí a orientação da doutora Érica aí na sua casa. Um beijo para a senhora. Tudo de bom. Muito obrigado pelo carinho de estar conosco aqui pela Rede Aparecida, viu? E aí, doutora? O marido, ela toma 2, mas o marido toma 10. Nossa, né? É muito, hein? É muito, é né, muito. doutora? A gente tem que focar aí nessas mudanças de estilo de vida. Entendi. Entender um pouquinho aí da Dona Maria. Dona Maria, assim, sem conhecer muito o seu marido, eu vou dar algumas orientações gerais que a senhora pode fazer com ele. Não sei se é a senhora que cozinha, mas já colocar menos sal na comida que a senhora faz para o seu marido. Outra coisa, botar o seu marido para ajudar a senhora nos serviços da casa e também fazer umas caminhadas.
comer mais comida da feira e menos comida do supermercado. Muita fruta, legume, verduras verdes. Eu acho que com essas orientações ele pode conseguir aí perder um pouquinho de peso e talvez até, quem sabe, eliminar aí um pouquinho desse tantão de remédio que ele toma. Tá vendo, dona Maria? Então ajuda aí, faz a sua parte. Coloca o velhinho para trabalhar um pouquinho aí, para se mexer um pouquinho, né? Com muito carinho, viu? Então é isso, nós estamos falando sobre hipertensão, queremos ajudar você a ter esse cuidado, porque é uma doença silenciosa, progressiva e quando menos espera, né, é acumulativa e o estrago está feito lá na frente e a gente não quer isso. Por isso que existe o Saúde e Fé, Rede Aparecida, para que a doutora Érica, para ajudar você aí a ter esse controle, viver bem com qualidade, sem sofrer. Porque a hipertensão não traz quadros de dores, né, doutora? Não, né? Não, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça e ela vai medir, observa que a pressão está alta, mas tem que tomar muito cuidado, viu, Frei? Porque às vezes a própria dor, ela causa uma elevação na pressão arterial. E não quer dizer que porque a pressão está alta naquele momento de dor de cabeça que seja um hipertenso. Então, às vezes a gente tem que saber separar o que é causa e o que é consequência. Muito bem, doutora, chegou a pergunta aí no nosso Instagram, no Story do nosso Instagram, maravilha, que Deus abençoe. É isso mesmo, a gente quer que todas as redes sociais sejam canais da sua participação. E a nossa, quem mandou a pergunta aqui, olha, mesmo tomando remédio, é normal a pressão subir de vez em quando? Alguém mandou lá para o nosso Instagram, doutora. Ótimo, tá tendo um nome ali, né, Frei? Então, é normal. É normal porque o nosso corpo, ele reage dessa forma, né? Então, a gente eleva a pressão, a gente eleva o batimento cardíaco quando a gente é submetido a um tipo de estresse, seja ele emocional, seja ele físico. Então, se a gente observar, por exemplo, num teste ergométrico, é normal a pressão subir durante um teste ergométrico. A pressão, ela não é fixa. Ela tem variações. Se a gente medir agora e daqui a 1 minuto, ela vai dar diferente. Eu tenho um aparelhinho lá no consultório que a gente faz um exame específico e que ele mede a pressão batimento a batimento. Okay. Cada batimento nunca é igual. Então, assim, a cada batimento do coração, ela sofre pequenas variações e ela pode eventualmente subir. Existe um exame muito interessante que chama MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que pode avaliar se essas subidas de pressão, se elas estão sendo picos tensionais mesmo importantes ou se elas fazem parte ali daquele contexto das 24 horas. Então, nesse caso, eu acho que é um exame que valeria a pena ser utilizado. Chegou uma pergunta para o WhatsApp, mas eu quero fazer uma outra pergunta em relação também à arritmia. Vamos colocar a pergunta aqui, a Jaqueline de Niterói, Rio de Janeiro. Jaqueline, boa noite, bem-vinda. Que bom ter você conosco, Jaqueline. Que maravilha, representando aí Niterói, Rio de Janeiro. Boa noite, doutora. Boa noite, Frei. Deus abençoe, viu? Gostaria de perguntar se aqueles aparelhinhos digitais são confiáveis para aferir a pressão. É a Jaqueline, doutora Cid. A pessoa está lá, ela vai fazer aferir ou medir, que é a mesma coisa, de repente deu um resultado. E aí, se deu um resultado acima do normal, ela vai lá no remedinho, ela vai lá e toma. Aí depois vai tomar de novo. Como é que é, doutora? Não é assim. O aparelho, ele é confiável desde que ele tenha selo do Inmetro e seja calibrado anualmente. O valor de pressão aferido, ele vai ser confiável na medida em que essa pressão seja aferida da forma adequada. Correta. Né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, dia 26 de abril, foi o dia de combate à hipertensão, lançou em todas as redes sociais. Terça-feira agora dessa semana. Isso, tem inclusive no meu Instagram uma cartilha ensinando as pessoas a medirem a pressão de forma adequada. Eu não acho que uma medida única, ela deva ser utilizada para qualquer tipo de tratamento, do tipo isso, sair lá correndo e tomar um medicamento. Eu acho que a gente tem que, a orientação que eu dou é se acalme, meça de novo, vamos fazer medidas no consultório, vamos fazer medidas ambulatoriais com aparelhos que a gente realmente conhece, né? Com a pandemia, as pessoas se automonitorizaram muito, né, Frei? Mas isso é uma coisa boa, desde que bem orientada. Então, assim, o aparelho, ele é confiável na medida em que ele é reconhecido por algum órgão regulador, no nosso caso o Inmetro, e que ele é calibrado. Anualmente, esse aparelho tem que ser levado para uma empresa que faz calibração. E a pessoa tem que saber medir essa pressão direitinho. Os critérios, sentadinha, quietinha, ambiente silencioso, braço na altura do
coração. Tem toda essa cartilhazinha que tem lá no meu Instagram, tem no Instagram da Sociedade Brasileira de Cardiologia e tá de uma maneira muito simples para qualquer um entender. Uma pessoa que sofre se trata de arritmia, pode também ter variação de pressão? Pode. E assim, a hipertensão é um fator de risco para o desenvolvimento de uma arritmia, por exemplo, chamada fibrilação atrial, que é uma arritmia que pode levar ao AVC. Então, as coisas no coração, elas estão relacionadas, né? A hipertensão, ela é um importante fator de risco para muitas coisas. E se o ritmo varia muito, as medidas de pressão também, elas podem sofrer alguma variação, né? Mas a gente tem como aferir isso. Deixando as orientações alimentícias de lado, que está vindo aqui a Maria Juliana, quais orientações assim, que a doutora Érica daria para quem está em casa agora acompanhando o Saúde e Fé, que é importante a partir de hoje ou a partir de amanhã tomar assim, esta lição, essa tarefa diária, doutora? Frei, eu acho que a recomendação mais importante que eu posso dar é a atividade física. A atividade física, ela não deve ser entendida como algo a mais na nossa vida. Ela tem que ser entendida como algo que faça parte da nossa vida. Porque a atividade física, ela é meio que remédio. E quando a gente fala em atividade física, a gente tem que entender que são 150 minutos de atividade moderada na semana. Então, se a gente fizer caminhada 30 minutos, 5 vezes na semana, tá ótimo. Com isso, a gente vai liberar substâncias calmantes, com isso a gente vai controlar melhor o nosso peso, com isso a gente vai ajudar no controle dessa hipertensão e diminuir os riscos cardiovasculares relacionados a esse aumento do peso que leva, e o exercício vai nos ajudar. Então, assim, se eu tivesse que dar uma recomendação, que a da alimentação eu também acho muito importante, e somadas, né, eu daria essa: faça atividade física regularmente. Eu acho que essa é a mais importante. Doutora, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe a senhora. Frei, eu preciso mandar um beijo para meus pacientes. Por favor. Né? Olha, hoje eu recomendei a todos que fossem, que nos assistissem, porque esse é um tema muito importante. Pode falar nome, doutora. Não, hoje, deixa eu lembrar. Ai, eu vi tanta gente hoje. Dona Maria Clara, que eu falei que eu ia falar o nome dela aqui, né? Que se ela estiver me assistindo, né? Então, obrigada. E todos os outros equipe, né? que me lá, acompanham. Né? E também a minha equipe, né? Que muito querida, que me apoia, demais, me ajuda. Né? Gente, olha, então eu queria de coração agradecer a doutora Érica Olivier. Quem quiser entrar em contato, está aí na tela aparecendo, 12-3911-9903, 12-99139-9241 e pelo Instagram. Eu sigo, viu, gente? Assim, aí tem, quando assim, eu quero escutar um rockzinho, uma musiquinha, aí eu escuto o doutor. Esse Frei, ó. Gente, olha, então, muito obrigado, doutora, mais uma vez. Deus abençoe. Muito obrigada, viu?